Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus. Evangelista Mateus, discípulo, apóstolo Mateus. Nós leremos um texto muito conhecido dos irmãos. Muito. E praticamente seria até desnecessário o uso da própria Bíblia para a leitura, que se encontra em Mateus, no capítulo de número 6, do versículo de número 8 ao verso de número 13. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar aos pais nessa noite pelo seu dia. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês e que esteja renovando as suas forças enquanto pai. Amém? Vamos ficar de pé, leitura do Evangelho, leitura da Palavra de Deus. Diz assim a Sagrada Escritura, Mateus, de número 6. Na verdade, é o verso 9 que nós leremos. Então, diz assim a palavra do Senhor: Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Hoje, Dia dos Pais, nós trataremos de forma breve a respeito desta oração que Jesus faz. A oração que ele faz no chamado Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele compreende Mateus do capítulo 5 a Mateus do capítulo 7. Ele está tratando com seus discípulos algumas questões, ele fala sobre o jejum, ele fala sobre a questão da vingança, juramentos, diversos assuntos. E hoje nós falaremos sobre o relacionamento com o Pai, relacionando-se com o Pai. Eu falei para os irmãos que o texto era conhecido e creio que ele é de fato. Se você não conhece a chamada oração do Pai Nosso, olha, eu sei que na minha infância eu passei por muitos momentos da minha vida que eu tive que orar o Pai Nosso. Eu não sei no universo feminino, mas no universo masculino, se você participou de alguma atividade esportiva, futebol, vôlei e tantas outras atividades, era muito comum que o pessoal, antes de realizar a sua atividade, se juntasse e orasse o Pai Nosso, e orasse e rezasse a Ave Maria. A gente, quanto evangélico, a gente chegava na Ave Maria, a gente abaixava a cabeça, ficava ou quieto, ou quando não tinha vergonha, fingia que estava rezando também. Teve alguns meninos que faziam isso, ficavam assim, ó, mas não rezava, né? O evangélico não reza a Ave Maria. Mas nós orávamos o Pai Nosso. E eu creio que isso é saudável. São costumes saudáveis que nós devemos manter. Eu sei que o texto anteriormente fala de não usar de vãs repetições, e isto é uma verdade, porque o próprio Jesus Cristo está falando. Mas também eu posso dizer nessa noite, se você estiver com dificuldade de orar, momento de angústia, momento de dificuldade, você pode sim orar o Pai Nosso. Ele não é um problema de você orar e pedir a Deus. Mas Jesus traz a oração do Pai Nosso como um princípio para que nós oremos as nossas orações. Nós vamos falar sobre o Pai Celestial nesta noite, e o Pai Celestial deseja que cada um de nós, que nós tenhamos um relacionamento com Ele, que nós tenhamos um relacionamento especial com Ele. E nada melhor de conversar com seu pai de uma forma mais próxima, mais carinhosa, mais respeitosa, mais próximo. Você não chega ao seu pai, por exemplo, ou chegava ao seu pai, trazendo um documento, um ofício: pai, eu estou fazendo aqui um requerimento para o senhor, um papel assinado, passado no cartório. Você não tinha essa formalidade. Apesar de você ter respeito e manter o respeito pelo seu pai é algo próximo a você.
ou pelo menos deveria ser próximo a você. Então, Jesus nos dá um modelo de oração que ele fez ao Pai, ele, Deus Filho, fez ao Pai, a Deus Pai, e que os discípulos tivessem um norte, um caminho, um passo a passo para que nós e os discípulos pudessem orar e falar com Deus. Graças ao próprio Jesus Cristo, que ele morreu numa cruz, a cruz do Calvário, e ao morrer numa cruz do Calvário, propiciou, liberou, facilitou o acesso ao Pai Celestial. Vocês sabem muito bem que anteriormente, antes de Jesus ter vindo a esse planeta Terra, e morrido numa cruz, era necessário, para que se houvesse uma comunhão com Deus Pai, era necessário um sacrifício de um animal. O sacrifício de animal era feito, era imolado. Então, após esse sacrifício, momentaneamente você tinha acesso ao Pai. Você podia orar. Havia momentos na Bíblia que havia um acesso, mas era um acesso limitado, porque Deus é um Deus santo, e Deus odeia o pecado, e Deus não tem comunhão com pessoas que estão em pecado. Mas através de Jesus, através do perdão, através do arrependimento, através da conversão, agora sim, você tem acesso a Deus Pai. Falando sobre Pai, eu estava pesquisando na internet, hoje Dia dos Pais, eu gostaria de trazer um fato triste, mas segundo estatísticas, no Brasil, por dia, cerca de 500 crianças são registradas sem o nome do pai. Por dia. Isso representa, na sua totalidade, cerca de 7% das crianças que nascem no Brasil, nascem sem o registro do pai. Eu acessei esse site do G1 e falava sobre esse assunto. Havia um relato de uma mulher que disse estar chateada e sempre ficar chateada, triste pelo Dia dos Pais, porque ela sabe quem é o pai, conhece o pai, mas não tem relacionamento com o pai e não está lá devidamente registrado o nome do pai. Então é algo triste. E aqui já vale uma orientação e cabe a nós uma responsabilidade, que nós, homens, enquanto pais, enquanto homens, sejamos homens na sociedade. O homem não é medido pela sua força física, não é medido pela sua coragem em enfrentar as outras pessoas. O homem é definido pela responsabilidade que ele assume. Então, sejamos responsáveis, sejamos pais. Eu sei que cada um tem a sua realidade e nós devemos respeitar a realidade de cada pai, cada dificuldade, às vezes uma distância por conta do trabalho, eu passo por isso, mas que sejamos pais responsáveis, que sejamos homens. Se você não ouvir mais nada dessa mensagem, saia com este recado, pelo menos. Que sejamos homens. Repito, o homem não se mede pela sua coragem, pelos seus feitos, se mede pela sua capacidade de amar e ser cortês e receber o amor e trazer o amor. Não é coragem, não é força que define um homem, mas a sua dignidade, a sua honestidade e o seu relacionamento. Então, como já foi dito, nós trabalharemos esse texto que é tão conhecido do Pai Nosso, e nós queremos falar do Pai Celestial, porque eu, talvez você, nós somos pais falhos, erramos com os nossos filhos. Mesmo querendo acertar, nós erramos. Então eu prefiro tratar nessa noite de um pai perfeito, um pai que não erra, um pai que é amoroso, um pai que é justiça, mas é um pai amoroso, um pai misericordioso. Então falaremos sobre este pai. E primeiro eu gostaria de falar sobre o poder deste Pai Celestial. Eu quero que você mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta. O versículo 9 diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Durante um período da história da igreja cristã, da igreja do Senhor Jesus, principalmente nos séculos 18, 19, nós passamos, enquanto igreja, por um processo de
esquecimento de Deus enquanto Ele é, e elevação do homem, elevação do ser humano a uma categoria muito elevada. Eu confesso aos irmãos que, por exemplo, quando eu ouço músicas que dignificam demais o ser humano, diz que você é super especial, que você é a melhor pessoa do mundo, e sim, com a graça de Jesus, você é uma pessoa especial para Deus, Deus ama você, mas eu tenho um pouco de cuidado, eu fico um pouco pensativo, porque a minha preocupação é elevarmos demais o homem e abaixarmos demais a pessoa de Deus. Colocar Deus num cantinho, no esquecimento, e dignificarmos e praticamente adorarmos o ser humano. Isso é um erro que nós podemos cometer. Esse é um erro que nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. Então, algumas teologias que partiram mais da natureza, partiram mais de um Deus que se apresenta na natureza, isso é um fato. Deus se revela a nós através da natureza. Os céus proclamam a glória do Senhor, Salmo 19, e não está errado isso. Mas ficamos muito apegados com um Deus imanente, um Deus muito próximo, um papai que nós começamos a desrespeitar esse pai e a tratar de forma desrespeitosa, deixando de adorá-lo e respeitá-lo por quem ele é, pela pessoa que ele é. Então, a teologia caminhou por um caminho um pouco errado, vivendo mais a questão humana e se esquecendo de Deus. Existia um teólogo que é muito controverso, e as várias controvérsias, vale-se das controvérsias e os erros que ele criou, mas ele acabou trazendo para nós a realidade de quem Deus é, no período que ele viveu. O nome dele é Calbart. Então, ele propõe uma teologia e diz que Deus é totalmente outro. Deus é transcendente. Ele também é imanente. Esteve entre nós, na pessoa de Jesus. Mas não podemos esquecer de quem Deus é. Deus é soberano. Deus é dono de tudo. Deus é aquele que sustenta o universo com a palma de suas mãos. É um Deus todo-poderoso. E é bom a gente sempre estar lembrando disso, mesmo que nós saibamos em nossas mentes, mas que apliquemos isso ao nosso coração, de quem Deus é. Então, é o Pai nosso que estás nos céus, santo seja o seu nome. A palavra santidade dá a ideia de ser separado, se separar. Ele é realmente Deus e nós somos homens. Ele é o Criador e nós somos criaturas. Então, o texto começa dignificando o nome de Deus. Deus é totalmente outro. Então, a teologia ficou confusa, porque uns falavam de uma coisa, outros falavam de outra, mas se esqueciam de quem Deus é de fato. E nós devemos sempre lembrar, nas nossas orações, de adorar a Deus. Nosso Deus, nosso amado Pai, obrigado, Senhor, pelo quem o Senhor é. Obrigado porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. E nós o adoramos, nós louvamos, nós bendizemos, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. A Ele toda a honra e toda a glória. A honra não deve ser dada a mim, não deve ser dada a você, não deve ser dada a homem nenhum. A honra tem que ser dada ao Deus todo-poderoso, ao Pai celestial, ao Pai que não falha com seus filhos, ao Pai que não comete erros, ao Pai todo-poderoso. Mas Jesus segue prosseguindo no versículo 10, dizendo: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O Evangelho de Mateus, ou o relato do evangelista Mateus, apresenta 51 vezes a expressão o reino de Deus. Talvez seja a maior expressão dada neste livro, o reino de Deus. E muitas das vezes acompanhada de o reino de Deus está próximo. O reino de Deus foi instalado na terra através da pessoa de Jesus. O reino chegou até nós. E é chegado, então, este reino. E qual é, então, o reino de Deus? O que seria, então, esse reino de Deus que Jesus tanto falou através do evangelista Mateus? Só uma observação, que o reino de Deus é tratado 51 vezes. Eu tive que decorar, porque
tirei uma nota 0 na primeira prova de Novo Testamento, professor bem rigoroso, e eu tive que estudar muito Mateus. Então você pode perguntar o que você quiser de Mateus para mim, que de cabeça eu sei, que eu tive que... É bom ter professores ruins, cabe a dica ao seminarista aí, que a gente aprende. Ou a gente aprende, ou a gente aprende. Se não aprender, a gente fica reprovado. Então eu tive que aprender e graças a Deus eu consegui passar na disciplina, estou aqui. Graças a Deus. Então 51 vezes, não é nem 50, nem 52. Deus fala do reino de Deus. E o que é então este reino de Deus? O reino dele, como diz a Escritura, é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. O reino de Deus é um reino de misericórdia, é um reino de amor, é um reino de compaixão. Algo que na nossa sociedade é mal visto. Você tratar alguém com compaixão, com misericórdia, com amor, primeiramente, dependendo de quem você estiver ajudando, fazendo uma caridade ou algo do tipo, vão falar assim, olha, não ajuda essa pessoa não, essa pessoa não merece. Não vale o seu esforço, não vale a sua ajuda. Pode usar até uma expressão mais forte, deixa de ser bobo. Não tem, essa pessoa não tem mais jeito, não. Essa pessoa já está condenada. E você se torna o juiz, o promotor e o juiz daquela causa. Mas o reino de Deus é um reino de misericórdia, é um reino de amor. Nós não entendemos o amor de Deus. Nós experimentamos parcialmente o amor de Deus, parcialmente a misericórdia. Esperamos e experimentamos a misericórdia para nós. Senhor Deus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Mas não tenha muita misericórdia do meu próximo, não. Tenha misericórdia mais de mim. Estou precisando mais. Mas o reino de Deus é um reino de misericórdia. Mas também é um reino de justiça. Deus é um Deus justo. É amoroso, mas justo. E nós não podemos confundir amor e misericórdia com justiça. Deus julgará esta humanidade. Deus julgará todos nós. Ricos, pobres, de todas as raças, todas as etnias, todos serão julgados. Não serão as suas obras que serão julgadas, mas o seu caráter de arrependimento através da pessoa de Jesus. Esse será o grande julgamento. Deus é um Deus de justiça. E o reino dele já chegou, e ele tratará com justiça. Mas também nós temos que lembrar que o reino de Deus, ele é atemporal e não temporal. O reino de Deus não tem tempo. O reino de Deus não está limitado a um período da história. O reino de Deus é atemporal, é eterno. Os reinos passam. Eu me lembro aqui de Nabucodonosor, tendo aquela imagem de uma estátua, e diversos reinos que passaram ao longo da história. Reinos e impérios que, do nosso ponto de vista, nunca se acabariam. Aqueles que gostam e estudam a história do Império Romano não admite e não imagina que um império tão poderoso, tão correto, tão bem trabalhado, tão bem orquestrado, um dia chegaria ao fim das mãos de bárbaros, de pessoas que tinham pouco conhecimento, erudito. O Império Romano era um império que se assoberbava, dizia que era um império que traria a inteligência, a razão humana, que traria o conhecimento, e realmente trouxe. O direito romano é base para todas as escolas de direito do mundo hoje. Mas quem diria que um império desses cairia na mão de pessoas que eram consideradas ignorantes, sem conhecimento? O Império Romano passou. Existem tantos impérios neste mundo, mas eles passam. E se eu for colocar um a um aqui, eu citarei vários. Existem impérios até que foram usados pelo próprio Deus para que o evangelho fosse aplicado. O imperador Alexandre conquistou o mundo inteiro e trouxe o idioma grego para o mundo inteiro. Este império, então, facilitou o evangelho, porque todo mundo praticamente falava esse idioma, e quando o evangelho surgiu através de Jesus e de seus discípulos, se espalhou de forma rápida, porque todos conheciam este idioma. Deus é soberano na história, ele reina, e o seu reino está presente na história,
e além da história. Deus é um Deus atemporal. Então, o que eu posso dizer para você nesta noite é que viva este reino. Viva o reino do Pai Celestial. Possua no seu coração a pessoa de Jesus. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. E você participará deste reino que é além dos limites da história. Tentaram calar a igreja, tentaram destruir a igreja, a começar pelo Império Romano, a passar, por exemplo, por Napoleão Bonaparte, Revolução Francesa, tantas outras ideias que se diziam, não, nós somos superiores ao cristianismo, nós vamos trazer a iluminação de fato. Mas passaram, estão aí sendo jogados à vergonha. Mas o reino de Deus é sempre eterno. Ele não passa. O comunismo tentou acabar com o cristianismo. O nazismo tentou acabar com o cristianismo e de uma maneira muito sutil, mexendo na escritura e mexendo na igreja, dizendo assim, olha, a partir de hoje a igreja vai ser um pouquinho diferente, não é mais da forma que você crê, não. Mas o nazismo também acabou. E em tantos impérios e reinos desse mundo tentaram acabar com o cristianismo. Mas Jesus continua reinando, sempre e sempre. Viva então, usufrua deste reino especial, amoroso de Deus. Aqui também fala do pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia. Não é um pão nosso da semana inteira, não é um pão nosso do mês inteiro, não é um pão nosso do ano inteiro, não é um pão nosso daqui a 30 anos. E não me entenda mal. Se você está trabalhando e pensando daqui a 30 anos, tudo bem. Mas Deus está prometendo neste texto aqui que Ele vai garantir para você o pão de cada dia. E eu me lembro do maná. Quando o povo de Israel saiu cativo do Egito. Ele era escravo no Egito. Então Deus, através da pessoa de Moisés, liberta o seu povo, o povo eleito, o povo escolhido, e traz até a terra prometida. E nós podemos fazer analogia conosco hoje, os cristãos, que estamos aqui peregrinando em terra que não é nossa, esperando a terra celestial, a Canaã celestial. Então, esse povo passa pelo deserto, algo que poderia ser feito em poucos dias, mas pelo menos 40 anos eles passaram, andando até em círculo às vezes, porque Deus queria tratar e trabalhar com o seu povo. Então, chega um período que eles estão reclamando de tudo. Estão sempre com saudade do mundo passado, da vida passada. Como alguns cristãos que dizem, olha, antes de aceitar Jesus era melhor, minha vida era melhor, eu tinha liberdade, eu fazia o que eu queria. E o povo hebreu está lá falando da mesma coisa. Ah, lá no Egito trabalhavam demais, eram escravizados, mas tinha uma casinha para a gente morar, sabe? Tem gente que vive assim, sentindo saudade do Egito. Mas nós não devemos sentir saudade do Egito. Então, este povo passa a receber o pão do céu. Tem um hino que é cantado, às vezes, na celebração da ceia do Senhor, que é pão da vida, pão do céu. Maná era o pão do céu. Caía todos os dias, era chegada ao povo todos os dias. E Deus deu a seguinte ordem para o seu povo, olha, não guarde o maná, não armazene o maná. Você não precisa armazenar, confie em mim. Pode comer o maná do seu dia, e no dia seguinte eu vou dar maná para vocês. E o que o povo fazia? Adivinhe? Guardava o maná. E o maná ficava com gosto diferente. Observação aqui. O maná era trabalhado de tal forma que se você pensasse num churrasco, numa picanha, o maná tinha gosto de picanha. Se você é meio contra o consumo de carne, eu quero pensar numa alface. Comia o maná tinha gosto de alface. Era o que você quisesse, o maná se transformava naquele sabor. Não guarde o maná. O povo ia lá e guardava o maná. Deus ainda fazia o seguinte, para preservar o sábado, sexta-feira eu vou dar maná suficiente para vocês. Na sexta à noite, no sábado durante o dia, e o sábado à noite vocês vão ficar bem. Deus preservou o maná. Mas era o maná nosso de cada dia. O povo começou a guardar o maná, começou a dar problema, estragar. Então, Deus promete a nós o maná de cada dia, o pão nosso de cada dia. Então, que você tenha confiança no Deus que provê,
que faz, que prospera, da forma que nós não entendemos, Ele nos sustenta. Não somente com pão diário, com alimento, com comida diária, mas também nos alimenta a cada dia através da sua santa palavra. E é bom que nós estejamos todos os dias alimentados pela palavra de Deus. Que todo dia nós possamos nos alimentar da porção, do maná que sai da Escritura Sagrada. Mas Deus não deixou o seu povo passar fome no deserto. O povo peregrinou, o povo reclamou, o povo o tempo todo falava contra Deus e errava, andava errante no deserto. Mas Deus foi fiel e trouxe o maná e realizou diversos milagres no período do deserto. Aquele Deus do deserto é o nosso Deus de hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Então confie no Senhor e receba do Senhor o seu reino e o seu pão. O Pai Celestial dá o pão correto para cada um dos seus filhos. Mas também nós temos o perdão do Pai Celestial, que Ele fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O Pai Celestial perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas. É muito comum nós ouvirmos falar de problemas de relacionamento entre pais e filhos. É muito comum. E há uma profecia que filho se voltaria contra o pai, e o pai se voltaria contra o filho. Mas, diferentemente do pai humano, o Pai Celestial é misericordioso. Ele perdoa pecados. Ele perdoa todo o pecado. Basta que você confesse a Ele e se arrependa. Basta somente isso. Não é necessário o sacrifício de tolos, não é necessário fazer nada a não ser um coração arrependido. O coração arrependido só o Senhor conhece. Você pode dizer para mim assim: olha, eu estou arrependido, e falar amém, que bom que você está arrependido. Mas eu não tenho o poder de examinar o seu coração e dizer se você é de fato arrependido. Deus conhece o coração de cada um. Deus perdoa todos os pecados. Ele é o nosso Pai Celestial. E se você, nesta noite, está com o coração aflito, porque pecou, porque errou contra Deus, porque está afastado dos caminhos de Deus, saiba que Ele é um Pai perdoador. Ele perdoa pecados. E graças a Deus que nós temos essa promessa nessa oração. Também se aplica nessa oração, no modelo, que nós, que já estamos em comunhão com Cristo Jesus, que nós possamos também aprender a pedir e confessar os nossos pecados. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados. Na sua oração, faça esse momento de confissão de pecados. É muito comum em algumas igrejas específicas, na liturgia do culto, na ordem do culto, que eles façam esse momento de confissão de pecados. Porque nós sabemos que mesmo com Jesus, mesmo andando com Jesus, nós tropeçamos e erramos, e tropeçamos até às vezes involuntariamente, sem querer errar. Mas Deus perdoa os nossos pecados. Mas Ele também nos livra da tentação. Olha que bênção. Versículo 13, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos do mal. Jesus traz livramento. Nós podemos orar a Deus para que nos livre da tentação. Mas aqui cabe uma observação muito importante, que nós não devemos achar que nós estaremos imunes às dificuldades, aos problemas desse mundo, se apenas orarmos. O exemplo máximo disso é que Jesus foi tentado no deserto. O próprio Senhor Jesus. E aquilo ali servia como um propósito para que Ele mostrasse que Ele venceria a tentação e que nós teríamos capacidade de vencer. Mas a Bíblia não nos proíbe de orar para que Deus nos livre de todo mal. Deus nos livre do sofrimento. Nós podemos orar. Mas às vezes nós sofremos. E aí você me fala: e aí? Estou sofrendo. Estou com Jesus, estou numa igreja, sou fiel a Jesus, mas estou sofrendo. E aí? Como é que a gente responde isso? Nós temos que entender que o sofrimento, muitas das vezes, é pedagógico.
nos ensina. Não estou dizendo que você tem que procurar o sofrimento. Eu vou de encontro com o sofrimento, eu vou lá, eu quero ele para mim. Não é isso. Mas às vezes Deus nos coloca em situações para nos testar, para nos mostrar e para crescer a nossa fé, crescer a nossa comunhão e entender que nós somos dependentes dele. Jesus venceu a fome no deserto para dizer que ele era ser humano, que ele precisava se alimentar e que o corpo humano tinha algumas fraquezas. E uma das fraquezas é falta de alimento. Se você ficar sem se alimentar durante um período de tempo, você morre de fome. Nós temos as nossas fraquezas. E às vezes Deus nos coloca numa vida tão abundante, tão especial, tão abençoada. Você olha para um lado e para o outro e não vê problemas nenhum. Mas existe uma grande vontade da gente começar a se esquecer de Deus. É muito comum que a gente ore mais quando está passando por uma dificuldade, não é verdade? Quando tem um negócio que aperta a gente, o calo da gente, começa a orar de madrugada, começa a botar de joelhos, mas quando tudo está bem, Deus, muito obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. À noite começa a orar deitado na cama, Senhor Deus abençoe aí, amém, Jesus, e já está dormindo, nem percebe que está orando, mas quando o calo aperta, quando a dificuldade vem, vamos lá para o monte orar, vamos orar porque nós precisamos de Deus, mas nós podemos pedir para que Ele nos livre do mal. E eu quero concluir esta mensagem, essa reflexão sobre o Pai Celestial, lembrando da parábola do filho pródigo, daquela linda história do filho pródigo. Haviam 2 filhos, o filho primogênito e o filho mais novo. Pela lei judaica, o filho mais velho teria acesso à maior parte da herança do pai do que o filho mais novo. E o filho mais novo diz assim, olha, e não poderia pegar antes do pai falecer, mas o filho mais novo, o pródigo, fala, olha, eu quero a minha herança, eu quero viver a minha vida, quero viver do meu jeito, nos meus modos, nas minhas regras. Então o pai, num gesto de amor, não precisava fazer isso, a lei não dava direito a esse filho fazer o que ele fez, mas no gesto de misericórdia, ele entrega a sua herança ao seu filho, como está no texto. E aquele filho pródigo recebe uma herança, recebe uma bênção financeira. Então, ele pega essa bênção financeira, esse algo especial do seu pai, e vive num mundo de distanciamento do seu pai. A primeira coisa que ele faz é sair da presença do pai. E às vezes cabe aqui essa lição. Será que, se Deus nos abençoar demais, nós vamos continuar firmes na presença do pai? Mas Deus foi lá e o pai, na história, abençoou o filho se afastou da presença do pai. E ele perambulou, andou, viveu todos os prazeres deste mundo, todos os prazeres que na sua época eram oferecidos. E gastou todo o dinheiro. E andou com amigos que ele achava que eram amigos dele, mas não eram de fato. Eram amigos do dinheiro que ele tinha, e não amigos dele, do filho pródigo. Então o filho pródigo passa dificuldade financeira, passa vergonha, porque tratar de porcos para o judaísmo era algo de mais repugnante que se havia. Tratar de porcos era... A expressão é nojento, nojento mesmo, era um nojo para um judeu ter que tratar de porcos. Então ele passa a pior humilhação da sua vida. Mas então ele se lembra que tem um pai amoroso, que tem um pai misericordioso, que tem um pai que pode trazer perdão. Ele não tinha experimentado isso, talvez, não sei, durante a sua vida. Mas então ele vai e retorna à casa do pai. E o pai o recebe de braços abertos, com misericórdia. O pai pede para que se esqueçam todo o mal que ele fez e tudo que ele proporcionou para aquela família. E ele é novamente incorporado à família daquele pai. E aquele pai, então, celebra. O filho mais velho, que é aquele filho que nunca saiu da presença do pai, fica um pouco questionando, sabe? Como eu falei no início. Por quê, pai? Por que eu estou na sua presença esse tempo todo e agora o filho vem e faz parte e se une a nós, e o Senhor celebra o melhor cordeiro, o melhor animal, sacrifica, não sacrifica, mas assa um animal em comemoração, em júbilo, em festa, aquele filho que se perdeu. Mas esse é o Pai, é o exemplo do Pai Celestial, o nosso Pai Todo-Poderoso.
que o pior dos filhos, o filho mais pródigo, mais afastado, se quiser voltar para a casa do pai, ele o receberá de braços abertos. Não importa o que o filho fez ou deixou de fazer. Se ele se arrepender, o pai estará lá, esperando, de braços abertos para recebê-lo. Vamos orar, meus irmãos, nesta noite. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você, pai, você, filho.